Olá, meu querido estudante, tudo bem? Vamos então proceder agora com a segunda solução do nosso problema de número 3. O problema de número 3 diz o seguinte: quantos são os números naturais de 7 dígitos nos quais o dígito 4 figura exatamente 3 vezes e o dígito 8 exatamente 2 vezes? Então, temos que compor um algarismo de 7 dígitos, onde eu tenho que figurar o dígito 4 exatamente 3 vezes. O dígito 8 exatamente 2 vezes. Tudo bem. Ainda tem mais uma restrição implícita. Se é um algarismo de 7 dígitos, se é um número natural de 7 dígitos, evidentemente que eu não posso começar por zero. Entretanto, nessa resolução, a gente vai, por um instante, ignorar essa restrição a fim de fazer essa conta de maneira mais rápida. E depois eu vou retirar essas contagens excessivas, ok? Então vamos começar ignorando que eu não posso começar por zero. Apenas então para um exercício mental, vamos imaginar que mesmo começando por zero, eu formo um dígito, eu formo um algarismo, aliás, dentro das condições que eu desejo calcular. Muito bem. Então eu tenho que acomodar 3 dígitos 4 em 7 lugares, ou seja, eu tenho que fazer uma combinação de 7 tomados 3 a 3, porque são 3 dígitos 4. Por exemplo, pode ser aqui e pode ser aqui, apenas para ilustrar uma das possibilidades. Eu tenho que fazer o mesmo com o algarismo 8, eu tenho que acomodar 2 dígitos 8, só que agora eu tenho 4 lugares para acomodar, então é uma combinação de 4 tomados 2 a 2. Por exemplo, eu posso acomodar aqui, e no último é só uma das possibilidades, e me sobram aqui 2 vagas. Como eu disse, a gente não pode repetir o algarismo nem 4 e nem 8, porque você já colocou, já inseriu a quantidade de vezes que eles deveriam aparecer. E aqui não está me preocupando no momento se tem zero ou se não tem zero. Então, nós vamos considerar aqui como sendo 8 possibilidades e aqui também como sendo 8 possibilidades. Evidentemente que nós estamos contando a mais, porque eu não deveria considerar a possibilidade de ter um zero começando. Mas apenas para início de uma contagem, a gente vai começar dessa forma, ok? Então, esse vai ser o nosso resultado parcial. Para chegar no resultado efetivo, eu vou ter que contar agora quantos começam por zero, ok? Quantos começam por zero? Então, para fazer essa contagem, a gente vai fixar aqui o algarismo zero. Vamos apagar aqui todos os outros e recomeçar o nosso raciocínio. Começando por zero. O zero, então, aqui está fixado. Agora, então, eu vou calcular todas as possibilidades que atendem essas restrições para poder descontar desse meu primeiro resultado parcial. Então, eu desejo descontar os casos desfavoráveis. Se eu comecei por zero, sobraram 6 vagas e eu tenho que acomodar 3 dígitos 4. Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Por exemplo, o 4 pode estar aqui e pode estar aqui. Essa é uma das possibilidades. Me sobraram, então, vamos lá, combinação de 6, 3 a 3. Me sobraram, então, 3 vagas para acomodar 2 dígitos 8. Então, é uma combinação de 3 tomados 2 a 2, por exemplo, aqui e aqui. E sobrou uma vaga para eu colocar o algarismo que eu quiser, que pode, inclusive, ser zero, só não pode ser 8 e 4. Então, eu tenho mais 8 possibilidades. Então, agora vamos resolver, vamos simplificar esses cálculos para a gente chegar no nosso resultado. Muito bem. Combinação de 7 tomado 3 a 3, a gente pode escrever como sendo 7 fatorial, que eu vou escrever como sendo 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Por quê? Porque aqui a gente vai ficar com 3 fatorial vezes 4 fatorial,
Então, 3 fatorial eu posso escrever como sendo 3 vezes 2 vezes 1 vezes 4 fatorial. E aí eu estou escrevendo dessa forma simplesmente para poder simplificar. Ok? Muito bem. Combinação de 4, 2 a 2. Aí eu posso escrever como sendo 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. 2 fatorial eu vou escrever como sendo 2 vezes 1 vezes 2 fatorial, vou deixar dessa forma, né, para simplificar também. Vezes 8 vezes 8, não é isso? Então, vezes 8 vezes 8, por enquanto eu vou deixar assim, tudo bem? Menos, combinação de 6, 3 a 3, eu vou escrever 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 vezes 2 vezes 1 vezes 3 fatorial, vezes combinação de 3, 2 a 2 é simplesmente 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial, 1 fatorial, vezes 8. Muito bem, vamos então simplificar, tá? Eu posso simplificar 4 fatorial com 4 fatorial, eu posso simplificar 3 vezes 2 com 6, eu posso simplificar 2 fatorial com 2 fatorial. Repare que aqui ainda tem um 2, né? Eu posso simplificar esse 2 com 8, e aqui fica 4, tudo bem? Nada mais para simplificar aqui. Desse outro lado eu posso simplificar 3 fatorial com 3 fatorial, 3 vezes 2 eu posso simplificar com 6, 2 fatorial eu posso simplificar com 2 fatorial, aqui no denominador não tem mais nada. Perceba que a gente tem, então, alguns fatores comuns aqui, né? A gente tem aqui o fator 8, o fator 5, o fator 4 e o fator 3. Não é isso mesmo? Dá para colocar tudo isso em evidência, então. Vamos colocar em evidência. Vamos, então, colocar em evidência, tá? Vamos escrever aqui o 8 vezes o 7 não, mas tem o 5, né? Vezes 5. O 4 vezes 4, muito bem, vezes 3, ok. Só dá isso, né? Repare que eu já utilizei todos os fatores aqui, 5, 4, 3 e 8. Desse lado de cá sobrou o quê? Sobrou 7, né? 5, 4, 3 e 8, sobrou mais um 4, vezes 4. Menos, como não sobrou nada ali, então fica menos 1, não é isso mesmo? Menos 1. 8 vezes... Vamos lá, 3 vezes 4, vamos fazer assim, 5 vezes 4 é 20, tá? 3 vezes 8 é 24. Então, 24 vezes 2 dá 48, né? Então, eu fico com 480, né? 7 vezes 4, 28, 28 menos 1 dá 27, vezes 27. E aí, para facilitar, a gente vai escrever 27 como sendo 20 mais 7. Tudo bem? Então, a gente vai ficar com 480 vezes 20 mais 7. Muito bem. Vamos continuar. 48 vezes 2 é 96. Então, eu acrescento 2 zeros, não é isso? 96, acrescento 2 zeros. 48 vezes 7, a gente pode escrever, para facilitar, a gente pode escrever como sendo 48 como sendo 50 menos 2, não é isso? Vezes, como era 480, eu vou escrever vezes 70, tá? Vai dar no mesmo, certo? Então, eu fico com 9.600 mais 7 vezes 5, 35. Então, acrescento 2 zeros, mais 3.500. Menos 2 vezes 7 dá 14. Então, eu vou ficar com menos 140. Menos 140. Ok. 9 mais 3, 12. 5 mais 6, 11. Então, aqui eu tenho 13.100. 13.100 menos 140 é simplesmente 12.960, que é o nosso resultado.